Bem-vindos! O canal O Mal de Cada Um hoje apresenta a história do serial killer Luiz Garavito, o maior agressor de crianças da humanidade, com um número de assassinatos que pode chegar a 300 crianças. A maior aberração já conhecida por seu requinte de crueldade extrema. Lembrando a todos que a intenção desse conteúdo serve para informar e alertar de pessoas com a alma fria e maldosa que andam neste mundo. Confira a história. Luiz Alfredo Garavito nasceu em 25 de janeiro de 1957 em Gênova, Colômbia. Ele vem de uma família grande, o mais velho de 7 irmãos. Ele cresceu em circunstâncias muito pobres e foi brutalmente criado por seu pai, um homem violento e alcoólatra. Da mesma forma, ele também não recebe amor de sua mãe. Como o narcotráfico levava a confrontos sangrentos com guerrilheiros armados, comum na Colômbia na época, ele teve que se mudar às pressas com a família para outra cidade durante a infância. Ele está muito entusiasmado com a nova escola e começou o ano letivo de uma forma muito positiva. Porém, com o passar do tempo, começou a sofrer bullying de seus colegas, principalmente devido ao baixo rendimento escolar e dificuldades de memória, o que o tornava uma criança extremamente tímida e introspectiva. Alheio ao seu inferno astral na escola, seu ambiente familiar só piorava. O seu pai ultrapassou os limites da violência e passou a agredir rotineiramente a sua mãe. Um dos maiores traumas de Garavito foi presenciar sua mãe sendo espancada durante a gravidez. Garavito era um menino e tentou intervir e ajudá-la, mas apenas lhe rendeu uma surra. Disse que o pai sempre gritava com a mãe: "Tô cansado. Tirei você da lama, sua vadia." Como se isso não bastasse, o carrasco de seu pai ainda está abusando sexualmente dele. "Não me lembro de meu pai dormindo com minha mãe. Só me lembro de acordar à noite, deitar ao meu lado, acariciando minhas partes íntimas." As tragédias infantis do colombiano, considerado a besta por seus feitos, são infinitas. Um amigo de seu pai, dono de uma farmácia perto de sua casa, o torturou e abusou sexualmente quando ele tinha 12 anos. Além de derramar cera quente em sua pele, o sujeito mordeu seu pênis e nádegas, disse ele. Ele relatou que foi amarrado a uma cama e forçado a realizar atos sexuais indescritíveis. Seu novo carrasco havia se tornado um abusador tão audacioso que, quando visitava seu pai à noite, aproveitava um momento de distração para ir até seu quarto, puxá-lo para fora do quarto e levá-lo para a sua cama, na sua fazendinha. Lá, ele abusou sexualmente de Garavito à vontade. Garavito relatou que sofreu mais abusos sexuais, um deles repetido por outro amigo do seu pai. O dano psicológico causado por tais experiências traumáticas, ele começou a sentir atração pelo mesmo sexo e a abusar sexualmente de seus irmãos mais novos. Foi o início de uma intensa e extensa carreira criminosa. Para satisfazer seus desejos, Garavito encurralava as crianças perto de um ponto de ônibus. Nesse episódio, ele disse não tinha intenção de abusar sexualmente do menino, de forma séria. Com a vítima encurralada, ele passou a tocar suas partes íntimas. Ocorre que o menino gritou e chamou a polícia. Foi a primeira detenção de Garavito. Quando entregue ao seu pai, foi novamente reprimido e espancado. Seu pai, segundo Garavito, não permitia que ele tivesse uma namorada, apesar de, sem coerência nenhuma, criticá-lo por não possuir uma companheira. Decidiu então sair de casa e viver de seu próprio sustento. Durante a sua vida adulta, não manteve emprego fixo, vagava de ocupação em ocupação,
sendo que se dedicou na maioria das vezes como vendedor em pequenos comércios. Tornou-se, assim como seu pai, alcoólatra, de modo que se mostrava um indivíduo violento com seus colegas de trabalho e chefes, o que dificultava a estabilidade do ambiente de trabalho. Mas foi por causa dos anos 90 que, em tese, começou a torturar, estrupar e matar crianças. Nessa época, vendia imagens do Papa João Paulo II e do Nino, del 20 de julho, imagem infantil de Jesus. Seus métodos criminosos eram quase sempre o mesmo. Dirigia-se a praças de zonas periféricas, escolhia crianças, em sua visão, sexualmente atraentes, normalmente entre 8 a 16 anos. Iniciava uma conversa com o menor, lhe oferecia dinheiro e o convidava para passear. Quando, da caminhada, buscava embriagar-se com a bebida de alto teor alcoólico, por fim, para criar coragem para praticar suas violências. A partir do momento em que a vítima se cansava de passear, a besta a levava para um local desocupado, normalmente um matagal, e, ato contínuo, amarrava suas mãos e a violentava sexualmente. Mas não era o fim do sofrimento da jovem desafortunada vítima. Aliás, já adiantamos que terá atos indigeríveis. Garavito, provavelmente tomado por um forte sentimento de culpa, acabava transferindo essa sensação à criança, de modo que passava a torturá-la, mediante um forte espancamento. Quebrava as mãos do menor mediante pisadas violentas com seus pés. O ponto alto do sofrimento era quando uma faca mutilava os dedos, amputava as mãos, arrancava os olhos e as orelhas. Finalmente, e com a criança ainda com vida, degolava. Chamava a atenção o hábito de Garavito de, após assassinar suas vítimas, realizar anotações sobre a data, hora e local de homicídio. Talvez sentisse prazer ao consultar posteriormente seus escritos, em relembrar os pesadelos que causava às suas presas, apesar de nunca ter deixado muito claro o verdadeiro motivo de tais registros. A crueldade de seus atos foi gradativa, ou seja, no início não empregava tanta desumanidade nos seus delitos. Todavia, ao decorrer da sua vida criminosa, além de terrível descrição anterior, costumava abrir cortes profundos na barriga de suas vítimas, a ponto de avistar seu sistema digestivo, sem, entretanto, retirar sua vida. Tudo em nome do sofrimento alheio. Luiz Garavito estrupou e assassinou 111 crianças entre os anos de 1992 e 1999. As vítimas de Garavito eram crianças pobres, camponeses ou crianças de rua, e suas idades, como eu falei, de 8 a 16 anos. Garavito se aproximava delas pelas ruas oferecendo presentes e pequenas quantias de dinheiro. Depois de ganhar sua confiança, ele levava sua vítima para passear. Garavito foi capturado no dia 22 de abril de 1999, após o que confessou o assassinato de 140 crianças. Entretanto, ele ainda é investigado pelo homicídio de 172 crianças em mais de 59 cidades colombianas. Ele foi considerado culpado em 138 dos 172 casos em que foi acusado. Outros casos ainda continuam em investigação. As sentenças para estes 138 casos somaram 1.853 anos e 9 dias de prisão. Em virtude das restrições na lei colombiana, entretanto, ele não pode ser mantido preso por mais de 30 anos. Considerando ainda sua ajuda às autoridades colombianas, sua pena fixou-se em 22 anos de prisão. Prevendo sua saída em 2022, a Procuradoria-Geral colombiana iniciou novas investigações em 2018 para averiguar se ele poderia ser condenado por outros crimes, o que poderia mantê-lo na prisão. Devido à redução da pena de Garavito,
muitos cidadãos colombianos começaram a criticar a possibilidade de sua saída da prisão. E alguns alegam que ele merecia prisão perpétua ou a pena de morte. Porém, nenhuma dessas alternativas era possível na Colômbia. Isso está me lembrando as nossas leis brasileiras. Em 2006, um canal de televisão local conseguiu uma entrevista com Garavito, que foi ao ar em 11 de junho de 2006. Durante a entrevista, o assassino tentou minimizar seus crimes e demonstrou vontade de seguir a carreira política, com vista a combater a exploração sexual infantil. Na entrevista, também foi descrita as condições em que se encontrava Garavito, que devido ao seu bom comportamento, ele poderia ser solto em 3 anos. Depois que essa entrevista foi ao ar, as críticas a Garavito aumentaram na mídia. E círculos políticos também. Uma revisão criminal no caso de Garavito, por uma jurisdição diferente do que o condenou, poderia prolongar o cumprimento da sua pena, devido à existência de crimes que ele não admitiu, e logo não fora condenado. Durante o período que ficou preso, e ainda permanece até hoje, Luiz Garavito tentou se matar diversas vezes, e se levou às superintendências penitenciárias colombianas a removê-lo para mais de um presídio, bem como a deixá-lo sempre em uma cela individual, isolado de outros detentos. O vídeo termina por aqui e espero que ele fique muito mais tempo preso. Essa lei de 30 anos é absurda. Ele nunca mais deveria sair de dentro de uma prisão. Deixe seu comentário, sua opinião. Eu agradeço.